Aqui na Bola Não Para, vamos falar de um assunto importante que vale a pena a atenção de você, não só por se tratar de um jogador conhecido, mas para você que está vendo aí o mercado de apostas de futebol, apostas esportivas, vem crescendo muito, regulamentado aqui no Brasil. A gente está vendo pessoas ficando dependentes, né? Perdendo patrimônio, exagerando na dose, infelizmente, se tornou um vício para muitos. Algo que tem que ser recreativo, uma brincadeira, até para você ganhar um dinheirinho, a gente sabe disso. Não vamos ser hipócrita para falar que você está apostando só por apostar. Você quer uma graninha, isso é verdade. Mas é algo que a gente tem que falar e mostrar que, para você, como eu, que apenas acompanha o futebol, eu como jornalista, você como torcedor que está assistindo a gente, ou para um jogador, tudo tem consequência, o que você faz. Inclusive, para o jogador achar que é normal você participar de apostas. Um cartão amarelo, um vermelho, como se fosse uma brincadeira. Vou brincar hoje aqui de tomar um amarelo para ajudar o pessoal. E o caso em si do Bruno Henrique, que é esse assunto que está sendo bastante comentado, porque ele foi indiciado pela Polícia Federal, vai ser investigado pelo Ministério Público, vai surgindo notícia atrás de notícia sobre o assunto, sobre o tema. Ele foge um pouquinho do usual, né? No A Bola Não Para, eu já trouxe aqui pessoas falando, né? O Sindicato de Atletas de São Paulo faz um trabalho nos clubes com o Mauro Costa, que fez um treinamento na Interpol, inclusive, sobre apostas, para tentar elucidar e mostrar para o jogador o quanto é perigoso ele entrar nesse mundo. E o caso do Bruno Henrique é diferente porque, na verdade, envolve os familiares por uma coisa, não importa se é 1 centavo ou 1 milhão, mas é uma coisa tão pequena que o cara pode acabar com a carreira por uma coisa que ele poderia ter evitado. E às vezes a falta de educação, no sentido de sai da escola muito cedo, porque tem que se dedicar ao futebol, não estudou, não quer estudar, não quer se informar. Isso também é tudo uma consequência, são somas de tudo que pode acontecer na vida de um jogador. E eu estou aqui com o Felipe Crisafulli, que já esteve no estúdio da Bola Não Para, já fez matérias aqui online comigo. Ele que é membro da Comissão de Direito de Jogos e Apostas do Jogo Responsável da OAB aqui de São Paulo, doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra de Portugal. Felipe, mais uma vez, doutor Felipe Crisafulli, muito obrigado por atender aqui ao Bola Não Para. Gostaria que o senhor falasse desse caso Bruno Henrique, mas antes de entrar no caso em si, doutor Felipe, como o senhor vê esse crescimento? A gente está vendo jogadores importantes, né? Antes a gente via mais assim, jogadores de séries inferiores, clubes menores, de uma outra maneira. Chega um cara, um intermediário, oferece um presente, oferece uma vantagem, e aí a partir do momento que você entra, você se torna aí uma peça do esquema que você dificilmente consegue sair. Né? Vou fazer uma vez só e tá tudo beleza, e não é assim. Mas o caso do Bruno Henrique é algo diferente, porque tem familiares envolvidos e não é uma soma vultuosa de valores, né? São valores, para a gente pensar no mundo das apostas, valores pequenos, né? E aí, um caso emblemático dele de um jogador do Flamengo, né, Felipe? Um grande abraço ao senhor. Obrigado, Fred, pelo convite. É sempre uma honra participar com você dos seus programas. De fato, hoje em dia, a gente cada vez mais vê os atletas famosos, vamos dizer assim, ou que ganham salários, segundo a mídia publica, vultosos, e que a gente, pensando do ponto de vista apenas financeiro da coisa, diria, não faz nenhum sentido essa pessoa se envolver com um negócio desse. Mas a gente sabe que existem N razões para as coisas serem feitas, tanto as coisas lícitas quanto as ilícitas. Cada pessoa tem a sua justificativa, a sua razão, seja o termo que a gente venha a usar aqui. Não estou dizendo que o Bruno Henrique ou qualquer outro atleta que a gente venha a citar aqui tenha de fato se envolvido. Isso é uma questão que, obviamente, as investigações vão comprovar ou não comprovar, mas a gente sabe que as notícias hoje em dia cada vez mais vêm nesse sentido, de atletas também famosos se envolvendo com situações desse gênero. Nós vimos no passado, mais distante um pouco, embora para quem é um simples ser humano no planeta Terra, é um passado recente ou recentíssimo, a década de 70, por exemplo, mas para muitos dos nossos espectadores aqui, talvez eles não fossem nem nascidos. Bom, eu mesmo na década de 70 ainda não era nascido. Então, assim, mas desde aquela época a gente ouvia falar nos escândalos das papeletas amarelas, e depois, se a gente vier mais para o início dos anos 2000, nós tivemos o caso da máfia do apito, em que eram situações semelhantes, em que havia um acerto para o resultado ser
X ou Y em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, só que naquela época a gente ainda não tinha essa profusão de sites de apostas, ou pelo menos a facilidade de o brasileiro acessar esses sites no estrangeiro, porque até mesmo para fins de depósito dos valores, para poder fazer a aposta, era muito complicado. Hoje em dia, os sites, especialmente desde o boom ali do final dos anos 2010, a partir de 2018 principalmente, quando nós tivemos a legislação passando a permitir, de alguma forma, as apostas esportivas serem realizadas no país, ainda que dependentes da regulamentação, e essa regulamentação nós não tivemos nem no ano de 18, embora também ali a aprovação da lei, né, a promulgação da lei já foi no final do ano, já foi no mês de dezembro, então não haveria mesmo espaço, né, naquele ano para qualquer tipo de regulamentação, mas no ano de 2019 não tivemos, no ano de 2020 também não, 21 tampouco, 22, 23, 24, em 24 só que nós começamos a ver essa regulamentação para agora sim, em 2025 estamos no mercado regulado, com todas as portarias, todas, é até modo de dizer, porque este ano mesmo já tivemos mais portarias sendo publicadas, e a expectativa é de que ao longo dos próximos meses, anos, seja o que for, tenhamos mais portarias sendo publicadas, isso sem falar na possibilidade que sempre existe de haver alguma lei nova sendo publicada, no sentido X ou Y, mudando tudo ou não mudando nada, seja lá o que for. Mas esse ato que nós tivemos na regulamentação, porque a lei lá de 2018 ela previa um período de 2 anos para haver a regulamentação, em que seriam especificadas determinadas obrigações das partes, e por parte nós entendemos aqui desde os operadores do mercado até os apostadores, e passando nesse meio tempo, né, nesse meio do caminho, pelo órgão regulador e por aí vai. Então, todo esse cenário acabou esta falta de regulamentação, então esse cenário de não regulamentação, nós tínhamos a lei autorizando algo que dependia de uma regulamentação, então esse cenário acabou gerando como consequência esse boom das casas de apostas, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas olharam para o Brasil e falaram, beleza, o Brasil agora permite que nós exploremos as apostas de cota fixa na modalidade esportiva, ou seja, no futebol, no tênis, no badminton, seja a modalidade que for, mas nós não temos aqui a regulamentação. Então, nós estamos num cenário em que, entre aspas, podemos fazer tudo. E isso foi muito ruim também para o mercado, porque assim, embora nós tenhamos N empresas sérias e seríssimas e que estão devidamente regulamentadas, operando de acordo com a legislação fora do país, seja a regulação do Reino Unido, seja de outros países sérios, mas nós também temos em paralelo aqueles que só querem explorar esse mercado da forma que bem entenderem. Não estão afim de modo algum de respeitar, né, as legislações nacionais. Então, isso propiciou que aventureiros, vamos colocar dessa forma, explorassem as apostas aqui no país. E com isso, nós tivemos as mazelas que estão atreladas a qualquer atividade passível de gerar um vício, uma compulsão, como é o caso, por exemplo, das bebidas ou das drogas. E drogas aqui nós não precisamos pensar apenas nas ilícitas, mas os medicamentos, eles também são drogas. Só que eles são controlados, muitas vezes eles são comprados apenas a partir de receita. E nós temos o caso, por exemplo, do Michael Jackson, que quando faleceu, segundo constou da autópsia, foi por um vício no medicamento. Ele estava viciado em tomar, eu não me recordo qual que era lá o princípio ativo, enfim, do medicamento, mas ele se viciou nesse medicamento e acabou falecendo por conta disso. Enfim, então esse cenário foi catastrófico de alguma forma para o mercado das bets, porque isso também acaba prejudicando aquelas que são sérias. É aquele ditado, né, de que os bons pagam pelos maus. Então, assim, quando nós temos muita gente atuando de forma indevida no mercado, quem está atuando da forma devida é prejudicado também. Até porque, às vezes, a margem para o negócio já não é lá muito grande, e quando tem gente operando totalmente fora do que o mercado exige, vamos dizer assim, especialmente o mercado regulado, aqueles que atuam dentro do mercado regulado são ainda mais prejudicados. E, eventualmente, acabam nem conseguindo mais operar nesse mercado. Então, assim,
esse boom de casas de apostas, agora talvez eu volte para a sua pergunta, desculpa se eu fugir muito do tema. Quer dizer, do tema eu não fugir, mas assim, da sua questão em si, essa facilidade de apostar trouxe também a facilidade de aqueles que querem agir não de acordo com as leis, vamos dizer assim, também operar nesse mercado. Então essas pessoas começaram a abordar com mais facilidade também os próprios atletas. E aí, se no passado talvez esse tipo de casos fosse mais focado nos árbitros, porque era mais fácil talvez comprar uma pessoa só, que é o árbitro, do que comprar os jogadores como um todo para poder acertar o placar do jogo, ou se não o placar, mas pelo menos o vitorioso daquela partida. Hoje em dia, com essa facilidade que a gente tem de apostar, nós temos N mercados para apostas. Nós temos desde a simples aposta no vencedor da partida ou no placar do jogo, até apostas na quantidade de cartões amarelos que um atleta vai receber na partida, ou de cartões vermelhos, ou o número de faltas, ou o minuto do jogo em que o gol vai sair. Enfim, nós podemos criar aqui N possibilidades, é quase que infinito aqui, infinita a quantidade de possibilidades que nós temos de apostas hoje em dia. Então, os atletas passaram a poder ser com mais facilidade alvos desses intermediários, vamos dizer assim, do mal. Vamos colocar desse jeito. E com isso, eles passaram a poder ser cooptados. E é assim, como você falou, às vezes a pessoa não precisa daquele dinheiro, mas ao mesmo tempo ela pensa, que prejuízo eu vou ter se eu fizer isso aqui? Aquilo que o cara está me pedindo, para a gente dar o exemplo que está na mídia. Eu vou tomar mesmo cartão amarelo naquele jogo. Eu já estou com 2 cartões, já estou pendurado, e é algo que os atletas sempre fizeram. Os jogadores de futebol, historicamente, sempre fizeram isso, tomar um cartão no momento chave da competição. Eu vou ter um jogo daqui a 2 rodadas contra o meu rival direto na tabela de classificação. É melhor eu tomar meu terceiro amarelo hoje, no jogo de hoje, e garantir que eu vou estar disponível para jogar daqui a 2 rodadas, porque eu vou cumprir a automática na próxima, do que eu correr o risco de, não tomando hoje, entrar em campo na próxima partida e tomar o amarelo naquele jogo. E eu prefiro, de repente, ficar de fora do próximo jogo e, ao mesmo tempo, eu junto o útil ao agradável. Eu já queria me precaver de ficar suspenso no jogo contra o meu rival direto. O que eu faço? Já tomo o cartão hoje, já limpo, inclusive, o meu histórico para a sequência do campeonato e não tenho nenhum risco de ficar fora do jogo contra o meu rival direto daqui a 2 rodadas, porque eu já vou ter cumprido a automática no próximo jogo. Então, assim, não é algo que, além de tudo, na cabeça do atleta, soe como, talvez, no primeiro momento, né? Por mais que haja toda essa educação, e aí isso é em paralelo, mas, assim, no primeiro momento, quando o atleta ouve essa situação, você não quer tomar o cartão amarelo no próximo jogo, e, inclusive, você vai ganhar um dinheirinho aqui com isso, seja porque ele próprio pode apostar nisso, pode no sentido de ser possível, e não no sentido necessariamente legal da palavra, tá? Porque aí a lei vem com essas amarras, essas travas, essas proibições. Mas vamos pensar do tipo apenas da possibilidade, como eu posso, por exemplo, neste exato momento, clicar no botão sair aqui e desligar a nossa live. Eu posso porque eu tenho essa possibilidade de clicar ali, mas eu não vou porque eu me comprometi com você da gente fazer essa live aqui agora, né? Essa gravação, enfim, essa nossa participação. Então, assim, o atleta pode pensar, eu já vou mesmo tomar o cartão? Qual é o problema de eu tomar o cartão e isso beneficiar um amigo meu, um parente meu ou um completo desconhecido? E aí ele vai e talvez acaba se metendo numa dessa indevidamente. Mas só para arredondar a ideia, então assim, às vezes na cabeça do atleta não parece algo absurdo de ser feito, porque ele talvez já fosse inclusive fazer aquilo de qualquer forma, que é algo até que a gente viu nos prints que circularam na mídia de que teria sido a conversa entre o Bruno Henrique e o irmão dele. É a pergunta, você está pendurado, você está com 2 cartões, quando você vai tomar o terceiro? E aí ele fala, contra o Santos, pelos prints que a gente viu. E é até engraçado, porque pelo que a gente tem de notícia, essa conversa teria ocorrido cerca de 2 meses, ou até mais de 2 meses antes do jogo contra o Santos. Nesse meio tempo, ele teria tomado mais 3 cartões, ficado suspenso de novo, e coincidentemente chegado ao jogo contra o Santos, de fato, com 2 cartões amarelos, e, portanto, pendurado. E dali a 2 rodadas, o Flamengo enfrentaria o Palmeiras, que era o seu
rival direto ali na busca pelo título, historicamente, pelo menos nos últimos 5 anos assim tem sido. E nesse meio do caminho tinha um jogo contra o Fortaleza. Então, lá em Fortaleza, natural até um jogador com uma idade não tão avançada, mas já um pouquinho mais avançado, como é o caso do Bruno Henrique, até tentar se poupar, né, desse jogo, né, nessa viagem mais prolongada, Rio-Fortaleza, e evitar ficar de fora do confronto contra o Palmeiras. Inclusive, o jogo contra o Fortaleza, o Flamengo acabou ganhando sem a participação do Bruno Henrique. Então, assim, se a gente for pensar, do ponto de vista futebolístico, vamos dizer assim, fazia todo sentido ele tomar o cartão. O problema aqui nesse caso, e de novo, sempre no condicional, né, considerando que a gente tem de notícias divulgadas pela imprensa a partir do indiciamento que a Polícia Federal terá feito contra ele e parentes, enfim, é algo que na cabeça dele já era normal dele fazer, porque ele já precisava mesmo, precisava no modo de dizer, né, mas assim, já talvez pensasse de realmente tomar aquele cartão para ficar seguro de que não estaria fora da partida contra o Palmeiras, né? E dessa forma, já entrando já no assunto do Bruno Henrique, isso pode ser uma tentativa de atenuar, porque ele pode ser punido na esfera esportiva, criminal e civil, né? Ele pode ser punido de todas as formas aí, né? Porque é inerente à profissão, ele pode ser punido na carreira, né? Inclusive, a gente já viu aí gente tendo sua carreira encerrada por causa disso. Mas, assim, você acha que pode ser um atenuante mostrar, ó, foi há tanto tempo atrás que eu falei, né? Pode até legal, nem lembrava mais que eu tinha falado isso, tal, eu já tinha sido suspenso. Você acha que de alguma forma, acho que a defesa do Bruno Henrique pode buscar essa linha para mostrar que não foi algo doloso, não foi algo proposital para se terem vantagens financeiras, e sim exatamente a esportiva de não ficar de fora de um jogo importante, um confronto direto contra um adversário aí, que seria o Palmeiras lá na frente? Você acha que de certa forma isso pode ser utilizado? E ao mesmo tempo, uma pergunta junto aqui. Agora, todo amarelo, quem tá com 2 amarelos, os amarelos aí ficarão sob suspeita? Pode acabar acontecendo isso? Ih, aí tava pendurado, tomou. Alguém deve estar ganhando uma grana aí, né? Porque normalmente quando o cara vai tomar o terceiro amarelo, ou é para demorar na hora de ser substituído, ele fica demorando, ou ele puxa o jogador, né, o adversário, para tomar o amarelo. Ele faz uma falta que é muito claro que o árbitro tem que dar um amarelo, né? Algo que fica notório, né? Até tem árbitros que já deram entrevistas que sabia que o cara tava pendurado, que o cara fazia, o cara, não vou dar cartão pra esse cara, não gosto desse cara é chato, é mala. Já teve árbitro falando isso em entrevista. E não dá o cartão pro cara, porque exatamente por isso. Você acha que tem esse contexto? Isso pode ser utilizado pro Bruno Henrique se defender? E se agora os cartões amarelos, o terceiro amarelo, que seria a da suspensão, pode se entrar aí nesse rol aí das dúvidas, porque a gente sabe como que é o brasileiro, né? Aí pode gerar isso também, Felipe? Eu acho que eu vou até começar pela segunda, porque é engraçado que, se a gente olha o lance do Bruno Henrique, não vamos considerar as conversas que vazaram na mídia, a gente talvez nem considere, e até o do Paquetá, tá? Se a gente puxar um pouquinho mais os lances do Paquetá, talvez as faltas fossem faltas de jogo até, que não chamassem tanto a atenção, e ele está sendo super investigado, vamos dizer assim, lá na Premier League. A gente pode até comentar um pouquinho do caso dele depois, se for o caso. Mas assim, talvez a gente olhe ali e pense, falta de jogo, se é que foi falta, até olhando o lance, eu tenho até dúvida se ele chega a fazer a falta do Soteldo, não fica muito claro na imagem do jogo, mas vamos considerar que tenha feito. E aí ele reclama com o árbitro, também nem me parece uma reclamação tão assintosa, assim, tão fora do normal, naquele contexto ali de que talvez a falta nem tivesse acontecido. Não sei, mas vamos admitir que tenha sido uma reclamação para cartão amarelo. Aí depois ele insiste na reclamação e o árbitro vem dar outro cartão amarelo e dá o cartão vermelho nele, né? A gente tem até que uma discussão, por exemplo, vou trazer aqui para você. Ele leva 2 cartões amarelos e um vermelho, se eu não estiver enganado. Acho que eu me lembro é isso. Ele é expulso não direto. Eu achei que ele foi direto depois, doutor. Direto depois? Eu achei ele toma um vermelho direto. Ele toma um amarelo. Então... Aí eu acho que ele deve ter xingado o árbitro, porque pela reação do árbitro foi alguma ofensa. A gente percebe, a gente tá tanto tempo no futebol, e eu fiz tanto tempo no campo. Algumas reações a gente já percebe sem... É óbvio que eu tô fazendo uma coisa sem ter ouvido o que foi falado, mas pela reação do árbitro. O Bruno Henrique fala, ele já vai na hora, levanta e tira o cartão de trás, né? E vai lá e expulsa o Bruno Henrique. Assim, a cena... Sem pensar nas conversas vazadas,
A reação do Bruno Henrique achei até muito exagerada pro vermelho. Se tivesse aposta no vermelho, eu falava, poxa, tá aí, ó. Ele quis mesmo tomar de propósito. Como a aposta era pro amarelo, eu achei que ficou meio desproporcional a coisa também. Porque é isso, que era o que eu ia perguntar. Como foi vermelho direto, então já não vem ao caso que a provocação que eu ia fazer. Mas assim, se a gente pensasse, se ele tivesse insistido ali, tomado o segundo amarelo e o vermelho, do ponto de vista da súmula, ele ia ficar só com o vermelho. Os amarelos seriam anulados, porque 2 amarelos anula e fica só com o vermelho. Ele nem teria conseguido o objetivo, vamos dizer assim, lá do cartão amarelo, porque assim, quer dizer, aí tem de ver como é que as casas de apostas entendem cada uma situação. age, Se elas vão anular ou não, mas assim, do ponto de vista de súmula, pensando agora sob perspectiva desportiva, ele na súmula teria apenas um vermelho, não teria nenhum dos 2 amarelos. Mas enfim, nesse caso não vem mais essa hipótese, né, ao caso, porque ele acabou tomando o vermelho direto e aí ele fica com os 2. Então, ele acumula a suspensão pelo terceiro amarelo com a automática do vermelho e fica de fora de 2 jogos. Mas, voltando. Então, no fim das contas, agora eu já nem lembrava mais. Então, ele não jogou contra o Palmeiras, porque ele estava suspenso pelos 2 jogos, um do terceiro amarelo e outro da automática do vermelho. Mas, dito isso, a gente já começou a ver esse tipo de coisa, né? Eu me lembro que ano passado teve a expulsão agora não me recordo qual foi o jogador do Cruzeiro, mas teve um jogador do Cruzeiro na partida contra o Atlético Paranaense, logo com 3 segundos de jogo, ele voltando depois de algumas semanas de lesão, deu uma cotovelada no adversário e foi expulso. Tentou fazer uma falta, enfim, alguma coisa, com 1 segundo, 1 segundo e meio de jogo, e acabou com 3 segundos acertando o adversário sendo expulso direto. Primeiro tempo, 3 segundos de jogo. Até, salvo engano, entrou no tempo recorde de expulsão no futebol brasileiro, junto com outro jogo, me parece. Os 2 com 3 segundos de expulsão. É algo que na época se chamou muita atenção. Falei, tem coisa aí de aposta, não sei o quê. Não tenho notícia de que houve qualquer investigação a respeito, que de fato teve algum tipo de aposta diferente, né, um volume diferente que chamasse atenção nesse caso. Mas na hora, a primeira reação do público, vamos dizer assim, tem aposta envolvida nisso aí. Isso daí não é algo do jogo. Normal. Só que se a gente for olhar no passado, sei lá, até a gente ter uma facilidade maior de aposta, como a gente falava há pouco, a gente não suspeitava disso. Talvez tivesse alguma coisa desse tipo em situações semelhantes a esses exemplos que a gente deu, talvez, mas ninguém pensava. Só que hoje em dia, como é muito mais fácil apostar e tá no radar de todo mundo esse tipo de coisa, na hora já levanta suspeita e muitas vezes os bons pagam pelos maus. De novo, essa frase talvez seja o mote aqui da nossa conversa. Mas assim, eu não tenho dúvidas de que cada vez mais a gente vai ter isso. Acontece um lance de que o cara está com 2 cartões amarelos já, ele toma o terceiro, já vão suspeitar. Isso aí foi aposta. Ou então, também que pode acontecer é o contrário, né? 2 coisas aqui. O contrário em dois sentidos. Uma é o atleta começar a evitar tomar o terceiro cartão amarelo, mesmo ele estando suspenso, estando pendurado, portanto, e valendo a pena ele estar suspenso no jogo seguinte, valendo a pena naquela lógica de que, claro, eu vou ter um jogo muito mais difícil na teoria daqui a 2 rodadas, é melhor eu estar suspenso na próxima do que correr o risco de estar suspenso daqui a 2. E, por outro lado, talvez os apostadores evitem apostar nesse tipo de situação. Isso aqui seria dinheiro ganho, entre aspas. Vai ter convocação para a seleção e na data FIFA, por qualquer motivo, o Brasil não vai parar os jogos. Vai ter rodada do Brasileirão. E aquele atleta, a gente já sabe que vai estar convocado ou já está convocado, porque a convocação normalmente é feita alguns dias antes quer dizer, ela é sempre feita alguns dias antes, e nesse intervalo normalmente tem algumas rodadas ainda que ocorrem. Então, pode ser que o jogador já esteja convocado e vai entrar em campo antes da rodada, né, na qual ele não vai participar porque estará com a seleção brasileira. E aí o apostador fala, isso daqui é, aspas, na teoria, vamos dizer assim, dinheiro ganho, porque o jogador certamente vai forçar o terceiro cartão amarelo aqui. Vou apostar nisso. E talvez ou ele vai evitar apostar, porque vai ser uma aposta que vai estar muito visada e talvez ele não consiga ganhar, ainda que ele não tenha nenhuma informação de bastidor de que aquele atleta vá forçar o cartão. É só um conhecimento dele, né,
empírico, vamos dizer assim, na regra de experiência, porque historicamente os atletas forçam esse tipo de cartão, então ele apostaria por causa disso, ou então ou ele vai deixar de apostar, ou ele vai apostar e talvez essa aposta vai ser considerada suspeita por conta desse histórico, talvez, aí de cartões sendo forçados e essas informações sendo passadas indevidamente, vamos dizer assim. Embora não seja só isso que as casas consideram na hora de barrar, vamos dizer assim, uma aposta e de não pagar o apostador. As suspeitas, elas levam em consideração muitas outras questões, tem muitos outros itens, vamos dizer assim, muitas outras estatísticas já que são levadas em consideração pelas empresas que geram as odds, que fazem a fiscalização e monitoramento do mercado, enfim. Então, não é só por aí que a casa de apostas decide não pagar, vamos dizer assim, o apostador porque teve uma suspeita de fraude naquela aposta. São N as variáveis que são levadas em consideração. Agora, a sua primeira pergunta do Bruno Henrique acabou que eu a defesa do Bruno Henrique pode utilizar qual vai isso ser a linha de defesa? Verdade. Assim, como eu não tenho aqui os pormenores do caso, eu não consigo te precisar, né? E também, se eu tivesse, talvez nem cabesse a mim, porque se eu tivesse, possivelmente eu estava como advogado do atleta. Então, não caberia a mim te expor aqui, obviamente, né? A linha de defesa, talvez, a não ser que o interesse fosse mesmo colocar na mídia a linha defensiva por qualquer razão. Aí a estratégia de defesa não tem como a gente julgar ou pré-julgar. Mas, sim, é claro que essas questões podem ser trazidas na linha de defesa. A gente tem, no caso do Eduardo Bauerman, a gente teve no âmbito desportivo essa alegação de que ele não teve vantagem econômica, e é algo que, a princípio, o Bruno Henrique também não terá tido, óbvio, assumindo como não digo nem como verdadeiro, mas assim, partindo da premissa do que está na mídia, né? Sempre é bom trazer esse condicional aqui, né? Fazer esse disclaimer, como a gente diz, porque todo mundo tem sua presunção de inocência assegurada até o trânsito em julgado e tudo mais. Na internet parece às vezes não tem, né? As pessoas já julgam, já condenam e tal, mas tudo isso é verdade. Mas aqui a gente vai sempre com certeza, responsabilidade, agir como deve agir. Então, pode ser que esse argumento seja trazido aos autos. Por exemplo, no STJD, a primeira instância, um dos argumentos que foram utilizados para desclassificar a conduta dele do 243 ou do 243A, agora não me recordo exatamente qual que foi, mas que é basicamente agir de forma contrária à ética desportiva. Aí um dispositivo fala em prejuízo à própria equipe e o outro não entra nesse pormenor, mas basicamente os dois estão ali no mesmo contexto, vamos dizer assim. Ele acabou sendo, o Bauerman, naquela oportunidade, reclassificada, a conduta dele acabou sendo reclassificada para o artigo 258, que é agir contrariamente à ética desportiva, mas não de acordo com nenhum dos outros dispositivos constantes do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ou seja, vamos dizer, o código prevê que é conduta antiética manipular resultados, mas não prevê que é conduta antiética cuspir no gramado. Mas a gente entende que é antiético cuspir no gramado. Só não tem um artigo específico dispondo sobre isso. Então, o atleta pode ser denunciado por ter cuspido no gramado e, portanto, ter agido de forma antiética, mas não com base no artigo 243A, por exemplo, e sim no 258, que é esse artigo mãe, vamos dizer assim, um artigo genérico que permite qualquer conduta antiética que não tenha um dispositivo específico ser enquadrada nesse artigo. Então, o Bauerman, naquela oportunidade, ele foi enquadrado na primeira instância no artigo 258. Aí teve um recurso à Procuradoria e, salvo engano, na segunda instância ele acabou sendo condenado mesmo pelo 243 ou 243A, por isso que ele acabou pegando um gancho de 1 ano, né, 360 dias, se não estiver em erro aqui. Mas, assim, num primeiro momento, esse tipo de argumento de que ele não teve vantagem econômico-financeira foi considerado. E aqui, segundo a gente tem informação também, o STJD, no ano passado, ou em 23 ainda, quando surgiram os boatos acerca desse episódio do Bruno Henrique, o STJD teria considerado também esse tipo de coisa, que ele não teve vantagem. Salvo engano, assim, eu vi notícia até dizendo que o presidente teria dito, o presidente do STJD, né, que
como pode, assim, a vantagem, como você até colocou no início, o lucro, vamos colocar assim aqui, teria sido de, sei lá, 1% do salário mensal dele. Não faz sentido isso e tal. Só que não é apenas isso que leva alguém a cometer E a uma conduta, infração. não o valor, né? Não o valor Exato. financeiro, é a conduta. Exato. Então é aquilo, tem até o ditado, né? A piada. Se é para eu me sujar, vou me sujar por muito. Não vai ser por R$1. Vai ser por, no mínimo, sei lá, e cada um vai ter seu valor. 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, seja o valor que for. Cada um vai ter o seu valor, assim, né, de forma coloquial de novo, né? Na linha de que todo mundo tem seu preço, naquele ditado também, já que está em linha aqui de trazer alguns ditados. E aí, de novo, isso, a gente fica sempre aqui numa questão de ética e moral, né? De a pessoa seguir ou não o caminho do lícito, porque às vezes o dinheiro fácil, ou quase sempre o dinheiro fácil, ele é o menos indicado de a gente conseguir. E nem estou dizendo que o Bruno Henrique terá conseguido algum dinheiro, porque, segundo a gente teve notícias, é justamente o contrário. Né? Foram apostas de R$300 que se tornaram R$1.000 de prêmio. Então, assim, é isso. Valor... E ele não teria nenhum benefício. Pelo contrário, ele... O irmão, prima... Ele teria, segundo, né, as notícias, emprestado dinheiro para o irmão, e aí essas apostas serviriam para o irmão conseguir o dinheiro de volta e pagar ele o que tinha pegado de empréstimo, enfim. Então, eu imagino que esse tipo de argumento vai ser trazido aos autos, e aí em todas as esferas, né, desde a desportiva até a criminal. Agora, se isso vai colar, aí são outros 500, porque aí tem N discussões, e aí tem até discussão muito mais do juridiquês também, até que ponto o que ele fez é crime ou deixa de ser, mas também não vale a pena a gente entrar nessa seara, senão a gente fica aqui o dia todo, e é algo muito específico também, acaba virando muito juridiquês, e aí a audiência vai achar muito chata também a minha participação. Não, mas tá ótima. E, doutor Felipe, assim, agora pensando na punição esportiva, ele pode pegar um gancho de 1 ano, é possível de pegar um gancho de 1 ano, aí, claro, depende de tudo isso que está sendo falado, mas é sempre bom para o torcedor entender, né? Em casos como esse, qual é o procedimento, o que pode ocorrer, qual tipo de punição pode acontecer, para um jogador importantíssimo, né? O Bruno Henrique, por mais que teve algumas contusões que atrapalharam sua carreira, teve no Santos problema ocular, teve no Flamengo contusão grave, mas assim, ele é um jogador importante, é um jogador do Brasil, um dos mais decisivos, né? E o Flamengo sabe muito bem disso, o flamenguista sabe muito bem disso, é um jogador importante. O que pode acontecer com ele? Ele é capitão do time, né? O que pode acontecer na esfera esportiva com o Bruno Henrique neste caso? Vai depender de em que dispositivo do CPJ dele vai ser em curso. Se ele for em curso no 243, que é aquele que eu comentei de atuar deliberadamente de modo prejudicial à própria equipe, aí ele pode pegar uma multa de R$100 a R$100.000 e suspensão de 180 dias. Desculpa, 180 dias a 360. Né? Tem esse intervalo aí. Esse período. E aí, óbvio, a conduta dele, a gravidade da conduta dele e todas as circunstâncias do caso é que vão definir se ele vai pegar uma multa mais perto dos R$100 ou dos 100 mil e se ele vai pegar uma suspensão mais perto dos 180 ou dos 360 dias. Pode ficar em qualquer intervalo desse aí, né? Não necessariamente nos R$100, não necessariamente nos 100 mil, assim como não necessariamente nos 180 dias, não necessariamente nos 360. Pode ficar, sei lá, por exemplo, R$20 mil e 200 dias, um exemplo. Claro. Se ele pega uma punição pelo 243A, aí que é atuar de forma contrária à ética desportiva com o objetivo de influenciar o resultado da partida, aí a pena dele de multa é a mesma, de 100 a 100 mil reais. Agora, a suspensão já é diferente. A suspensão seria de 6 a 12 partidas ou de 12 a 24 partidas. Qual que é a hipótese de ser de 12 a 24? É caso ele seja considerado reincidente. Não, desculpa. É caso ele tenha conseguido o objetivo dele na conduta. E aí, o que a gente vai considerar? Que ele teria conseguido a conduta dele, o objetivo dele na conduta? Se ele, prometendo, vamos dizer assim, tomar o cartão, conseguiu tomar o cartão. Então, assim, na teoria, o objetivo dele foi alcançado, então ele
ficaria suspenso, passível de suspensão de 12 a 24 partidas. Uma outra discussão não, o objetivo dele não era esse, de tomar cartão, o objetivo dele era de os irmãos conseguirem o dinheiro da aposta. Ou as duas coisas, tomar o cartão e os irmãos conseguiram o dinheiro da aposta. Os irmãos não conseguiram o dinheiro da aposta porque houve a suspensão, né, do pagamento e isso nunca foi pago. Logo, ele não conseguiu o objetivo dele. Aí é uma questão de discussão, até na linha do que a gente falava aqui da possível defesa dele, argumentar isso e o tribunal concordar ou não com esse tipo de argumento, por exemplo. Mas se concordar com o entendimento, né, se o entendimento for em linha de que ele alcançou o objetivo, a pena dele de suspensão deixa de ser de 6 a 12 partidas e passa a ser de 12 a 24, ou seja, dobra, né? Tanto o mínimo quanto o máximo. Agora, se ele for considerado reincidente, o que não me parece a princípio ser o caso, mas assim, se ele for considerado reincidente, aí ele já fica sujeito até uma punição de banimento. O CBJD fala em eliminação, mas isso significa banimento no caso do atleta. Porém, se ele for considerado como um sujeito ao artigo 258 do CBJD, que é aquele que a gente falava que é o artigo mãe, vamos dizer assim, de condutas que são contrárias à disciplina ou à ética desportiva, aí ele fica sujeito apenas a uma suspensão e não mais a uma multa. Essa suspensão é de 1 a 6 partidas, porém, se ele for considerado como se o caso dele for considerado como uma situação em que não foi uma gravidade tamanha, e sim uma pequena gravidade a conduta dele, aí é permitido que o órgão judicante, ou seja, no caso o STJD, substitua a pena dele de suspensão por uma simples advertência. Não nos parece que vai ser o caso, porque é um caso midiático, um atleta, como você bem colocou, muito importante, que já esteve na seleção brasileira, que é o atual capitão do time do clube que lidera o Campeonato Brasileiro, inclusive neste momento que nós estamos conversando. Então, assim, é difícil que seja considerado um caso de gravidade baixa, mas pode assim ser considerado, sem dúvida. É claro que isso vai depender das provas que sejam colhidas, da defesa que seja realizada em favor do atleta, mas essas são as possibilidades pelo CBJD. Agora, eu acho que vale também a gente comentar o que dispõe o Código de Ética da CBF, porque a CBF tem o Código de Ética dizendo expressamente que a conduta de manipulação de resultados é algo incompatível com a prática do futebol e deve ser prevenido todo e qualquer tipo de ato que vá em direção, vamos dizer assim, da fraude ou da manipulação de resultados. E o código também prevê que as condutas que sejam contrárias àquilo que o Código de Ética estabelece ficam passíveis de sanções. E aí as sanções vão desde a advertência, que pode ser em público ou de forma privada, até multa de R$500 mil, por exemplo, ou suspensão por até 10 anos, ou mesmo, no limite, o banimento. Então, assim, são sanções que a CBF tem no seu Código de Ética. Tem aqui alguma discussão, tá? Se isso é constitucional. A gente pode, eventualmente, defender que, com base no artigo 217, esse tipo de pena não poderia ser aplicado sem ser através do STJD. E aí o STJD, a princípio, ele deveria aplicar as regras do CBJD e não essa do Código de Ética da CBF. E a CBF, por sua vez, não poderia, talvez, aplicar esse tipo de penas por ela própria, mas apenas via STJD. Então, assim, a gente tem aqui alguma discussão jurídica que também não é o caso a gente avançar nela. Mas é bom a gente deixar registrado que existe essa previsão no Código de Ética. E aí, se ela vai ser levada a cabo, se ela vai ser considerada juridicamente válida ou não, aí fica para uma discussão no caso concreto, mas ela existe. E até aproveitando, né, que a gente está sempre tendo muito cuidado para não já apontar o dedo, e eu vou lembrar de um caso que aconteceu agora há pouco, da Patrocinense, com o Estevão Soares, técnico Estevão Soares, que eu conheço muito bem, eu fui setorista do Palmeiras, conheço muito bem o Estevão, e até me assustei quando surgiu a notícia que ele estaria envolvido no esquema por conhecer o Estevão.
como profissional, claro, posso dizer que eu sou amigo do Estevão, não é de frequentar a casa, mas amigo do futebol, que a gente acaba conhecendo. E amigo da bola. Isso, ele foi julgado e não foi comprovada a participação dele do esquema. Só que aí o STJD multou porque, numa conversa celular, ele conversa com uma guia espiritual que o negócio tá feio por aqui, que daria uma indicação, é tudo ilação, daria uma indicação que ele soubesse que tinha esquema. E, na verdade, não conseguiram comprovar que ele estava no esquema mesmo, tanto é que ele foi multado só, ele não foi punido pelo STJD, né? Só que houve um julgamento, então você vê as manchetes, era treinador do Palmeiras, ex-Palmeiras, ex-Botafogo, envolvido em esquema de manipulação de resultados, né? E realmente tem um jogo contra a Inter de Limeira que é inacreditável, os gols, só falta o cara fazer o gol, ele jogar a bola para dentro, assim, tamanha a facilidade. E é claro, em séries inferiores que não tem essa cobertura da imprensa, né, os olhos não estão sob. Mas por isso a gente tem que ter esse cuidado, porque eu lembrei muito bem. E por que eu estou falando isso? Porque o Estevão esteve no meu programa para falar do assunto. E o Estevão fala tudo isso. Só que ele ficou com medo. A matéria não foi para o ar. Primeira vez estou contando. A matéria não foi para o ar porque o advogado dele ficou com medo que isso pudesse gerar algo contra ele. Mas ele fala tudo isso. Ele não estava sabendo. Se eu soubesse, eu não ia participar, não ia entrar. Ele fala tudo isso. E passado o tempo, foi mostrar que ele não está envolvido mesmo no esquema e foi multado o STJD porque o relator achou que, por ele conversar, as coisas estão ruins por aqui, achando que... Se eu puder fazer uma parte, claro, desculpa te cortar, mas pode falar. Eu bem me lembro, ele acabou sendo multado por não haver denunciado o esquema. Isso, porque ele saberia e não falou. Mas olha o motivo. Que ele falou com uma guia espiritual que a coisa está feia por aqui. Então, tanto é que ele está recorrendo da multa para não pagar. Porque o cara fez uma ilação que ele falou, a coisa tá feia por aqui. Ele falou, não, mas eu falei a coisa tá feia, porque os caras estavam indo pra noite, os caras não estavam treinando, o negócio tava feio. Tava ganhando. Então. Entendeu? Então, sim, é por isso que ele falou. E aí o cara achou que ele tava sabendo do esquema e não contou. Então, e não tem provas que ele sabia do esquema, né? Então, parte por aí. E tem mais desculpa mais uma parte, mas assim, tem também uma outra questão. Se, ainda que ele pudesse saber, mas sabe de ouvir falar, alguém disse e tal, se ele também não tem provas daquilo, aquilo também pode acabar virando contra ele. Se a gente for pensar, para dar mais um exemplo da bola aqui, a gente pode lembrar daquele caso Nájila Trindade e Neymar. Sim. Que não tem aquele vídeo dela, que ela se ferrou. Exato. O vídeo dela acaba ferrando ela. Né? Depois ele acabou sendo inocentado, vamos colocar assim, na denúncia, e, segundo se tem notícia, ele acabou depois, ela acabou, melhor dizendo, depois virando alvo de uma denunciação caluniosa, que é justamente na linha de que ela teria cometido o crime ao dizer que ele cometeu um crime que ele não cometeu. Em resumo, esse é o tipo penal da denunciação caluniosa. Então, assim, o Estevão Soares, nesse exemplo, correria esse risco, de alguma forma. Então, tem também essa... Ele falou isso, às vezes como vou denunciar se eu não tenho certeza? Ele falou, como vou denunciar se eu não tenho certeza? Exato. Ele falou, eu vou denunciar, e aí, não é verdade, eu vou me complicar. Então, assim, tem essa questão também, né? Mas então, por isso a gente tem esse cuidado, e eu quis só colocar esse parênteses, porque você tem que ter esse cuidado, não adianta ficar julgando, já condenando, para depois lá na frente, né, daí sai nota de rodapé, né, o técnico tal, né. Para destruir a imagem da pessoa e não dizendo assim que esse é o objetivo de ninguém. Sim, mas para a imagem ser destruída, é um sopro. Para construir toda a imagem, ou para reconstruir, leva... Uma eternidade às vezes é impossível, né? Até. Né? Que é aquilo também, a manchete do jornal, e aí, de novo, não culpando os jornais, nada disso, mas assim, a manchete do jornal é fulano de tal cometeu crime XYZ. A nota de rodapé da errata, não foi bem isso, ninguém vê, né? Até porque, como também a gente diz coloquialmente, o que chama atenção, o que vende, é o cenário catastrófico. O cenário do bem, vamos dizer assim, o indivíduo nem dá tanta atenção. Agora, se a manchete Trump aumenta para 245% as taxas em relação à China, todo mundo tem atenção. Se Trump reduz e isenta a China de sobretaxa, ninguém está nem aí, basicamente não dá muita atenção. Então, né, o cenário catastrófico é sempre o que vende, né? Para o bem e para o mal, né? Vamos dizer assim. Mas a gente, como jornalista, como a gente aprende, a gente tem responsabilidade, né? Então, eu acho que isso está faltando muito hoje em dia. A gente está vendo muita gente pontando o dedo, condenando, e depois quando o cara é absolvido ou, né,
não se fala mais nada, né? Eu quis citar do extremo porque realmente fiquei muito satisfeito em ver que tudo aquilo que eu pensava dele está comprovado, ele está sendo... E tudo que ele disse na entrevista também. E que não foi ao ar, é uma entrevista que está guardada comigo, não foi ao ar, mas está comigo lá. Deixa ele recorrer, ganhar o recurso eventualmente, aí talvez... Aí vale colocar a entrevista, aí eu vou colocar a entrevista. Mas eu entendo até o receio dele na época, ele ficou com medo. Ele já tinha gravado, ele foi embora, ele começa a me ligar com medo. E isso, desculpa pegar ainda, insistir nesse ponto, mas assim, vai na linha até do que a gente estava conversando há pouco, que eu falei, eu não sou advogado do Bruno Henrique, mas se eu fosse, talvez eu não pudesse abrir nada aqui, muito provavelmente eu não poderia abrir quase nada aqui, que foi talvez o que aconteceu no caso. Ele, no primeiro momento, abriu tudo e depois, conversando com o advogado dele, talvez repensaram a estratégia por conta da defesa jurídica dele, enfim. Mas é isso, realmente a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, até por isso o tempo todo nós dois colocando aqui no condicional e frisando que é o que a gente tem de notícias da mídia, porque a gente não está envolvido diretamente com o caso, e ainda que estivesse também, ele segue tendo a presunção de inocência dele resguardada. O Flamengo até aí na nota que emitiu fez questão de ressaltar isso e tudo mais. E a única coisa sobre o Bruno Henrique, por exemplo, aí começam a surgir as notícias, aí, por exemplo, na Polícia Federal ele não foi depor. Ele não participou do depoimento, não é obrigado, né? Ele foi lá convidado, não foi, e foi indiciado por isso também, ele teve a chance de defender, não foi. Então a gente vai vendo postura, às vezes o jogador fica com receio, a gente sabe de tudo isso. Né? Então é bom a gente sempre tomar cuidado para não se fazer um pré-julgamento. Mas, os outros casos, doutor Felipe, Paquetá, uma situação gravíssima, uma situação delicada dele, ele pode ser banido do futebol inglês, e o futebol inglês, a gente sabe que tenta a extensão na FIFA para o mundo inteiro. E o caso do Luiz Henrique também, que aí ele vai para a Rússia, que hoje não está aí com a UEFA, né? Aí existe a teoria que, estando na Rússia, se for punido, ele escapa, não tem nenhum problema. E não é bem assim, mas eu gostaria que eu falasse desses dois casos emblemáticos também, porque são dois jogadores que poderiam estar na seleção brasileira e deixaram de ser convocados em virtude de todo esse imbróglio aí que existe em relação à aposta, e também nesse estilo, né? O Paquetá, as informações que trazem, na ilha de Paquetá teve um volume muito alto de apostas, ou seja, algo incomum pelo que a gente vê do esquema, que é um iniciador, dá um presente, e aí amarra o cara, e o cara fica lá fazendo aí os serviços para o intermediário. E esse não, de novo, pessoas próximas se aproximam para também ter vantagem também em cima da carreira do jogador. Doutor Felipe. O caso do Luiz Henrique, o que aconteceu num primeiro momento foi que ele foi investigado na La Liga, né? E acabou não sendo a La Liga, né? A Liga Espanhola de Futebol, acabou entendendo que não tinha indícios suficientes, não havia provas, e até onde eu tenho notícia, encerrou o caso lá na época e não levou adiante. Depois eu vi que talvez fosse reabrir, alguma coisa assim, eu não tenho certeza de que tenha sido reaberto. Mas o do Paquetá, sim, segue a todo vapor lá na Premier League, na Inglaterra. Ele está aí em vias de ter a decisão promulgada, publicada, enfim. E é difícil dizer qual que é a tendência, ou é mesmo impossível dizer qual que é a tendência, porque a gente não conhece os detalhes do caso, a gente sabe o que está na mídia, mas não sabe as provas que foram colhidas e tudo mais. Agora, muita gente do meio diz que há quase que uma tendência, vamos dizer assim, de ele ser condenado. Eu, de novo, vou jogar aqui pelo seguro, igual a gente falava, dizendo que ele ainda é inocente, não tem nada comprovado contra ele. Então, por mim, continua sendo convocado para a seleção, se for o caso, ou jogando pelo clube dele. Aí vira uma questão mais de mental dele, se tem condição de entrar em campo e de atuar, do que do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista jurídico ele tem plenas condições, na medida em que está apenas por hora investigado, denunciado, seja o termo que for, mas ele não está condenado, não tem nenhuma sanção que pese contra ele. O Bruno Henrique é a mesma coisa, claro, só que ele está numa fase ainda mais embrionária, talvez, porque por hora ele tem um simples, entre aspas, porque isso não é simples, é claro, mas assim, ele tem apenas o indiciamento da Polícia Federal,
não tem nem denúncia do Ministério Público na seara criminal ainda, e do ponto de vista desportivo também não tem nada, pelo contrário, o que ele tem é algo a favor dele, que foi o arquivamento do procedimento, né, investigatório no ano passado, salvo engano foi em 2024. Pode ser reaberto o caso, aberto um novo caso, seja lá o que for, agora, sem dúvida, segundo se noticiou, o presidente do STJD já até solicitou informações à Polícia Federal para poder investigar o caso mais a fundo novamente, vamos dizer assim, só que para já não tem nada contra ele na seara desportiva. Do ponto de vista condenatório, se ele vier a ser condenado, o que pode acontecer, e isso vale para ele como para os demais, isso não quer dizer que ele vai ficar suspenso necessariamente apenas aqui no Brasil, ou apenas na Inglaterra, no caso do Paquetá, ou apenas na Espanha, se fosse o caso lá do Luiz Henrique. Porque a FIFA ela permite, existe um dispositivo nos regulamentos que permite essa penalidade ela ser extrapolada para além dos limites territoriais da associação de futebol daquele país onde o atleta foi condenado. Então, em resumo, se o Paquetá for condenado na Inglaterra, ou se do ponto de vista desportivo, tá? A gente está aqui tratando a parte desportiva. Se ele for condenado na Inglaterra, ou o Bruno Henrique aqui no Brasil, por exemplo, a Premier League e a FA, especificamente no caso da Inglaterra, e a CBF aqui no caso do Brasil, elas podem entrar em contato com a FIFA pedindo a extensão global da condenação, de modo que ele ficaria impedido de atuar não só aqui no Brasil, mas também, ou não só na Inglaterra, eles ficariam impedidos não só na Inglaterra ou no Brasil, mas também na França, na Rússia, na Bielorrússia, na China, na Argentina, em qualquer país do mundo que siga a FIFA. Isto é, melhor dizendo até, ele ficaria impedido de atuar em qualquer competição que esteja sob o guarda-chuva de uma associação nacional ou internacional da pirâmide desportiva da FIFA, sob o guarda-chuva da FIFA. O que eu quero dizer com isso? Se ele quiser disputar uma competição de bairro, uma competição amadora, ou mesmo profissional, mas de uma federação que não seja vinculada à FIFA, ele pode. Eles, né? Qualquer um deles, qualquer atleta condenado vai poder. A não ser que essa federação que não está vinculada à FIFA resolva proibir. Aí são outros 500. Claro. Mas, assim, do ponto de vista associativo, ele vai estar impedido de disputar qualquer competição do âmbito associativo FIFA. Leia-se. Então, Conmebol, CONCACAF, UEFA e por aí vai. Aí depois a gente pode falar CBF, FA, Real Federação Espanhola de Futebol, MLS, que, né, também está vinculada à FIFA através dos Estados Unidos, sei lá, a Confederação de Futebol da China, e por aí vai. Então, assim, sim, é uma escadinha. Na pirâmide futebolística, a gente tem a FIFA no topo, abaixo estão as confederações continentais, e abaixo a gente tem as associações nacionais e as ligas. Então, assim, todo mundo está sob esse guarda-chuva. Então, se a FIFA determinar que o atleta está banido ou suspenso temporariamente de atuar em qualquer competição nacional ou internacional do guarda-chuva que esteja nessa pirâmide futebolística, essa determinação vai valer para todo o globo, né, terrestre. Então, assim, se ele for punido, o atleta é punido no Brasil e a CBF pede a extensão global, uma vez deferida essa extensão global pela FIFA, o atleta não pode atuar em nenhum país do mundo. E só sobre o Luiz Henrique, até para deixar bem informado o pessoal que está nos acompanhando, né? Nem a La Liga, nem a Federação Espanhola abriu investigação, porém o governo espanhol em 2024 abriu uma investigação e avisou aqui ao Brasil dessa investigação aberta, ou seja, existe uma investigação em aberto em relação ao caso do Luiz Henrique, mas fora o âmbito esportivo, né? Isso que eu ia dizer, né? Porque aí tem de ver em que âmbito foi aberta essa investigação do governo espanhol. Aí tem de ver se tem a possibilidade, pelas leis da Espanha, de essa investigação gerar alguma repercussão do ponto de vista desportivo para o atleta e, com isso, reverberar em toda a carreira dele, né? Como a gente falava agora, do ponto de vista global ou não. Mas, enfim, aí teria de entender como é que funciona na Espanha, especificamente isso. A gente sabe que tem a proibição
né, nos regulamentos da FIFA de que se recorra ao poder judiciário para eventuais consequências desportivas, mas não sei se é exatamente o caso dessa investigação da Espanha. Tem de ver como é que prevê a lei lá na Espanha e ver como é que a FIFA entenderia isso, enfim. Mas pode ser que então ele fique sujeito eventualmente a alguma punição desportiva, até mesmo global, mas, de novo, aí tem de entender como funciona especificamente o caso dessa legislação, ou seja, o que for, em relação a essa investigação do governo espanhol. E aí a gente vai precisar consultar talvez um especialista lá da Espanha. E assim, o caso dele, porque o que foi estranho, assim, cada um escolhe seu futuro e pode ser que o dinheiro vai ser mais importante do que o âmbito esportivo, né? O âmbito como carreira, né? Mas o que do Luiz Henrique pegou estranho é ele pro Zenit, porque ele tava jogando tão bem pro Botafogo, ele poderia ter voltado para a Espanha, para a Inglaterra, e vai pro Zenit, no momento que a Rússia tá, né, nesse momento punida, né, em virtude do confronto com a Ucrânia. E aí muita gente, pô, será que ele foi lá para se esconder? Aí fica aquelas ilações que a gente vem falando aí também. Na Rússia, existe algum se ele for, por exemplo, porque acontece, o governo da Espanha avisou o Brasil, claro, colocou ele como uma lista de possíveis ouvidos da CPI, tem o Ministério Público de Goiás que tem feito as denúncias em relação à aposta aqui no Brasil, colocou ele aí na lista também para ser investigado. Tem algum dispositivo em relação à Rússia, doutor Felipe, que possa, entre aspas, deixá-lo salvo ali, caso seja condenado lá na frente? É um caso que não teve nenhuma novidade de 2024 para cá, né? Mas, assim, isso dá uma garantia a ele que ele pode não ser punido? A Rússia, quando teve o início da guerra com a Ucrânia, ela sofreu alguns embargos, vamos dizer assim, algumas suspensões do ponto de vista de disputar competições e tudo mais, porque se entendeu que isso violava o espírito esportivo, etc. e tal. Agora, eu não tenho a informação de que a Rússia tenha sido desvinculada da FIFA. O que ela foi suspensa do ponto de vista do futebol mundial de disputar as competições. Ela não está exatamente banida, vamos dizer assim, do sistema FIFA. Que eu saiba, ela está só suspensa de disputar as competições. Nesse sentido, tudo que a FIFA decide se aplica também para o futebol russo. Então, se a FIFA decidir, ainda que a partir de uma decisão anterior da International Board, que não pode mais ter 5 substituições no futebol, apenas 3 de novo. A FIFA vai comunicar isso para todas as associações nacionais e elas vão estar obrigadas a fazer cumprir essa nova determinação nos seus campeonatos nacionais. Então, a Associação Russa teria de cumprir essa determinação. De modo que, se a FIFA disse, no mesmo sentido, né, se a FIFA disser Luiz Henrique está proibido de atuar globalmente, isso valeria também para o futebol russo. Acontece que, se houver desvinculação da Associação de Futebol Nacional da Rússia perante a FIFA, aí entra aquele comentário que eu fiz há pouco. Sim. Aquela exceção, vamos dizer assim, que ele pode disputar qualquer campeonato, inclusive profissional, de uma associação que não esteja vinculada à FIFA, não esteja no âmbito associativo da FIFA. Então, não me parece que é o caso, pelo menos eu não tenho essa informação, essa notícia de que a Rússia não está mais sob o guarda-chuva da FIFA, vamos dizer assim. Agora, se isso viesse se mostrar verdadeiro no caso concreto, aí vai poder ser, sim, uma saída para ele atuar no futebol russo e não ser de forma profissional, porque lá não vai ser possível a extensão global dessa punição, quem porventura sofra na Espanha, no Brasil, onde quer que seja. Agora, no momento, eu não tenho essa informação de que a Rússia foi desvinculada, vamos dizer assim, da FIFA. Então, essa saída não é uma saída, no fim das contas. Ele pode, sim, sofrer essa punição, mesmo estando na Rússia. Muito bem. Doutor Felipe, já no nosso final aí da conversa, acho que o que fica para quem está acompanhando a gente, está assistindo, assim, casa de apostas, por mais que pode ser uma diversão, algo para você ganhar um dinheirinho, como eu falei no começo, falar que você entra numa casa de apostas para não ganhar dinheiro, você está sendo hipócrita, porque é para isso, né? Tanto é que você está apostando dinheiro. Mas, assim, fica o exemplo para os atletas e para aqueles que querem aí achar que não estão sendo observados, que tudo é muito bem monitorado, ou seja, eles têm como saber contas novas, de onde surgiu a aposta, região, pessoas, né, CPF.
Hoje está tudo interligado, então, assim, a ignorância, eu falo ignorância de que é a falta da instrução, do estudo, da oportunidade de vocês ter sido bem educado, de ter se informar. Claro, pode ser um dos fatores, claro, mas você achar que, vou fazer isso que ninguém vai perceber, que ninguém vai saber, nem que seja uma vez só, isso não é verdade, ou seja, está tudo muito bem monitorado, doutor, e quem acha que fizer isso uma vezinha só, está tudo certo, pode se complicar na carreira? Está tudo muito bem monitorado, muito bem fiscalizado. É claro que é uma luta de cão versus gato, quase que um enxugar-gelo às vezes. Porque qualquer ilícito vai ficar sempre sujeito a isso, né? A venda de drogas ilícitas, por exemplo, é isso. O Estado entende que, sei lá, maconha, cocaína, o que seja, é algo que não deve ser permitido de ser vendido, então a polícia fica correndo atrás dos traficantes a fim de coibir esse crime de ser praticado nas nossas ruas, comunidades, etc. Então, assim, o mesmo acontece com as apostas esportivas no que se considera como ilícito nesse mercado. Então, se a manipulação de resultados é vista como algo ilícito, também vai ser uma eterna busca, um eterno correr atrás disso para evitar que isso aconteça. Impedir é quase impossível. Agora, que a fiscalização é muito forte e eles têm muitos dados estatísticos, cruzam diversas informações e é muito difícil de conseguir burlar o sistema nesse aspecto, quer dizer que não existam essas atividades? Não quer dizer, até porque, como a gente conversou aqui, o futebol não vive só da primeira divisão do campeonato brasileiro, do campeonato inglês ou do campeonato espanhol. Nós temos a segunda, a terceira, a quarta, N divisões. Temos futebol em países com olhos muito menos voltados para eles e que a manipulação de resultados talvez fique ainda mais facilitada. Mas nem por isso nós devemos ignorar que ela existe também no topo do iceberg, né? E ao mesmo tempo, se ela existe lá, para ela existir ali na parte mais submersa, né? Quase que no subterrâneo da modalidade, é facílimo. Então, assim, nós precisamos sempre educar os atletas, principalmente os atletas, mas também dirigentes e todos que estão envolvidos. Nós, enquanto usuários, também precisamos ter essa consciência, porque, aliás, a lei das bets ela prevê que qualquer pessoa física ou jurídica está sujeita às punições constantes da lei, caso não cumpra o que a lei prevê. Então, assim, na teoria, nós, enquanto usuários, também podemos sofrer aquelas multas, ou mesmo até os atletas, a multa de 50 mil a 2 bilhões de reais, que está prevista lá, por exemplo. Não só os operadores do mercado. Então é algo que também é bom se ter em mente. Aqui tem um bis in idem, tem um excesso de punição, está sendo punido várias vezes pela mesma conduta, sendo esferas diferentes, na teoria, esse tipo de punição é cabível. O atleta que descumpre o contrato de trabalho quando manipula resultado, caso tenha uma previsão dessa no contrato de trabalho, ou mesmo no contrato de imagem, também pode ser punido pelo empregador. Então, assim, são N as esferas. Se a gente for discutir tudo isso aqui, a gente vai ter um programa que já bateu 1 hora, ou algo próximo disso, de um dia ou mais. Então, assim, é importante o atleta ser educado, os clubes têm as suas responsabilidades nisso também, porque eles acabam sendo passíveis de sofrer as consequências. Eu nem comentei, mas o artigo 243A também traz a possibilidade da partida ser anulada. Então, assim, o caso de manipulação de resultados pode gerar essa consequência. Então, o clube também tem a sua necessidade e a sua precaução e a sua parcela, não de culpa necessariamente, mas a sua parcela de tentar evitar um mal maior, que é esse da partida ser considerada nula, ter de jogar de novo, eventualmente um resultado que poderia não ter sido maculado e ter sido, desculpa, o resultado que foi positivo e talvez
pudesse ser positivo mesmo sem aquela mácula da manipulação de resultados, quando a partida é refeita, o resultado pode ser outro, por qualquer variável. Um atleta que estava machucado naquela data anterior deixa de estar, passa a ter condição de jogo na remarcação da partida e o resultado é totalmente diferente. A gente lembra da máfia do apito, em 2005. Muito se disse que se não tivesse tido a remarcação dos jogos, independentemente se o objetivo da manipulação foi alcançado ou não, talvez o campeonato tivesse tido um outro desfecho que não o Corinthians campeão. E se o Internacional, por exemplo, enfim. Mas a subjetividade é que conseguiu o resultado da manipulação ou não. É algo que traz essa dificuldade. Muitas vezes o jogo, então, vai ser remarcado, porque a gente não tem como entrar ali no detalhe de ter sido ou não o objetivo alcançado. Então, assim, em resumo, a educação é a chave do negócio. Vai impedir? Não vai impedir, mas é necessária, até porque o atleta, às vezes, ele não tem nem essa consciência, como a gente começou conversando, ele já vai forçar o terceiro cartão. Então, assim, ele vai pensar, não estou causando mal para ninguém. Mas, às vezes, não está necessariamente na cabeça dele causando um mal para ninguém, mas para o sistema, sim. Porque tem alguém se beneficiando dessa informação privilegiada, né? E as odds, elas são precificadas considerando a improbabilidade, não é nem tanto a probabilidade, mas até a improbabilidade daquele evento acontecer. E nesse caso específico, se alguém teve a informação privilegiada, essa improbabilidade deixou de existir nos modos em que se imaginava que ela existia. Então, assim, é também por isso que é vedado ao atleta apostar ou divulgar a terceiros informações que possam repercutir naquela aposta de forma direta ou mesmo até indireta, porque o malefício talvez não seja para o caso específico, para o caso concreto, mas sim para o todo, né? Para o conglomerado de atores, até porque aí eu arredondo e finalizo, se a gente for pensar, o cartão amarelo, e isso é um argumento que já foi usado até mesmo no âmbito do STJ, tá? Superior Tribunal de Justiça, no caso da operação penalidade máxima, tem um dos denunciados que argumenta que mas a conduta dele não influenciaria no resultado, porque, sei lá, era só um cartão amarelo. Só que um dos argumentos que é trazido aos autos na decisão monocrática de um dos ministros para não consentir com o trancamento da ação penal lá por via daquele habeas corpus, aí eu já entrei muito no juridiquês, peço perdão, mas assim, um dos argumentos foi o resultado da competição ele não é apenas obtido a partir do placar em si do jogo. O cartão amarelo ele pode ser considerado para fins de definição de quem é o classificado para Libertadores ou de quem é o campeão do campeonato, caso estejam todos os demais critérios de empate iguais, ou seja, caso os clubes estejam empatados em todos os demais critérios. Então, o cartão amarelo pode servir para uma definição do campeonato. Esse é um argumento trazido. Não estou concordando e nem discordando com esse argumento em específico, mas é bom a gente ter em mente que esse argumento também existe. Então, a manipulação de resultados, às vezes, ela alcança uma repercussão maior do que o imediatismo daquele jogo, daquela partida específica. Muito bem, vocês estão ouvindo o barulho ao fundo, aqui eu estou no meu prédio, no prédio tem um apartamento, está uma obra há quase um ano, e veio um aviso que até julho eu vou ter que aguentar esse barulho, então eu estou já acostumado. Fred, quem não está acostumado aqui... Desculpa te cortar mais uma vez, mas eu me lembro que na última vez que nós conversamos, tinha exatamente esse mesmo barulho. Você vê, olha que eu estou sofrendo. Faz tipo um ano, talvez. Olha que eu estou sofrendo aqui. E aí o vizinho não é nada simpático, a gestão não fala nada e aí o barulho continua. Mas tá tudo certo. A gente, 99% da entrevista foi sem barulho, isso que é o mais importante. Mas só aproveitando, e para encerrar, a gente falou da Rússia, né? A FIFA suspendeu a Rússia de competições, né? Então a seleção da Rússia, por exemplo, está fora da Copa do Mundo 2026, não jogou eliminatórias, né? E os clubes também não são proibidos aí de participar das competições chanceladas pela FIFA. É isso, a punição. Agora, se você... Desculpa, até aproveitando, você me deu um insight aqui, agora, pensei nisso. A prova de que a Rússia, a Associação Nacional, né, de Futebol da Rússia, não está desvinculada da FIFA, vamos dizer assim, né, do sistema associativo, é que essa transferência do Luiz Henrique do Botafogo para o Zenit certamente foi feita através do sistema da FIFA, do FIFA TMS, que é o sistema de transferências internacionais da FIFA. Então, assim,
Se a Associação Nacional da Rússia não estivesse vinculada à FIFA, não teria usado o TMS, teria usado um outro mecanismo qualquer. Então, assim, isso só corrobora o que a gente falava agora há pouco, de que ele pode sim ficar punido lá mesmo estando na Rússia, porque a Rússia ainda faz parte do sistema associativo da FIFA. É isso aí. E fica aí o exemplo, também é importante o jornalismo também informação para você, tem jogadores assistindo, jogadores, quem estiver no mundo da bola, tome muito cuidado, e para você que está aí apostando, a gente está vendo que está se tornando um vício para muitas famílias aí se dizimando, aí tem gente tirando a vida por causa disso. Então, muito cuidado, atue como diversão, uma brincadeira. Você quer ganhar um troquinho? Ok, beleza. É do jogo, literalmente, né? Mas tome muito cuidado para que isso não seja algo que oriente e controle sua vida, né? Só tome muito cuidado quanto a isso, para você ver a esfera, o cuidado que tem que ter, né? Não só para quem aposta, para quem acha que está fazendo a coisa e ninguém está sendo observado, o cara pode ser prejudicado aí, manchar a carreira, né? Então você imagina o caso do Bruno Henrique aí, que ninguém achava, poxa, será? E agora o cara está sob suspeita aí, sendo já julgado, analisado, tem memes na internet tirando sarro, até exatamente da forma como ele se expressa, é uma forma simplória, né? A maneira como o Bruno Henrique dá entrevistas, né? Muitas vezes até se tira um sarro e virou meme. Então você imagina a sua imagem totalmente arranhada por uma bobagem. Então pense duas vezes antes de você cometer um erro como esse. Tá legal? Doutor Felipe Cristafuri, mais uma vez, muito obrigado aqui por participar da Bola Não Para, sendo importante a sua participação, até para o torcedor entender o que pode acontecer com um atleta. Claro, o assunto a gente falou do Bruno Henrique, falou do Paquetá, falou aí do Luiz Henrique, mas é sendo importante para você entender o que pode acontecer em relação à legislação, e é importante você estar sempre bem informado. Grande abraço ao senhor, boa sorte, sucesso aí. Obrigado, estou sempre à disposição, Fred, quando precisar, só me convocar, não é nem convidar, é convocar. E é isso. E acho que o mote da nossa conversa é educação. Atletas, saibam que vocês têm sim que cumprir também com essas regras, essas legislações e regulamentações todas, porque a sua carreira pode ser manchada, como o Fred acabou de colocar, e essa mancha pode não ser só uma manchinha, pode ser uma manchona que pode até te levar a não mais poder atuar profissionalmente, e aí é uma mancha perpétua, né, quase irreversível, financeiramente pelo menos. E perder contratos, patrocínios, futuros, seleção, tudo isso, tá tudo envolvido. E uma coisa que eu gravei outro dia um boletim e coloquei no meu programa, no meu canal, os clubes precisam também fazer campanhas educativas sobre isso. Acho que os clubes precisam se preocupar, tá na cara e tá mostrando aí que entre aspas, o desconhecimento, né, para não falar ignorância, o desconhecimento tá levando a muitos casos como esse. Tem até uma coincidência de datas, acho que 10 dias, 20 dias antes, o Flamengo tinha publicado, veio a notícia, de que o Flamengo tinha criado o código de conduta e ética do clube, e passado para os atletas, inclusive falando sobre manipulação de resultados e tal. Assim, 10, 20 dias antes do indiciamento, né? O fato que alegadamente 2023. Ocorreu em relação ao Bruno Henrique lá em 23. Mas assim, tem essa coincidência de dados. Talvez os clubes estejam, enfim, percebendo isso também e começando, talvez, a tentar correr contra o tempo, mas é melhor antes tarde do que nunca, né? Ou antes tarde do que mais tarde, seja a expressão que a gente prefere usar aqui. Mas, e outra, os empresários dos atletas também podem colaborar com Verdade. isso, porque muitas vezes os atletas não têm instrução suficiente, mas, em geral, os seus intermediários, né, seus empresários, têm esse conhecimento um pouco melhor, são assessorados também por equipes jurídicas e tudo mais, e podem trazer também esse conhecimento, esse alerta para os atletas, os clubes, os empresários, né, os intermediários e também as associações, tanto as federações estaduais quanto a CBF, devem fazer essas campanhas também, porque no fim das contas todos estamos imbuídos do mesmo espírito, que é o espírito esportivo, da incerteza dos resultados, do equilíbrio competitivo, e ninguém quer uma competição manchada, tanto eticamente quanto também do ponto de vista do resultado em si, né? Porque se eu vou jogar um jogo de cartas marcadas, eu não tenho interesse em jogar aquele jogo. E se eu estou assistindo uma partida de futebol em que eu já sei que o fulano vai perder porque estava tudo acertado com o Beltrano, não faz sentido eu ver aquele jogo e tal, aquela partida, a modalidade que seja.
E tomara que isso melhore, porque eu não aguento mais ver quando o Brasil é eliminado de Copa, o esquema, aí vem aquela história de 98, vai mudando o ano, vai mudando. É isso. O esquema está feito e tal. Eu não aguento mais ver isso aí, toda vez quando o Brasil é eliminado. No início era por e-mail, né? Hoje em dia é WhatsApp, daqui a pouco vai saber como vai ser. Mas tomara isso não tenha mais. Não aguento mais ver isso aí, que desde 98 a gente vê isso aí, né? E sempre fica sob suspeita, não é legal. Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez ao doutor Felipe Crisafulli. Se inscreva no canal, deixe seu like, participe aí, sempre a bola não para, trazendo matérias inéditas para você. Um abraço a todos. Valeu!